Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura japonesa, mais uma vez aqui com esses brochurão, ó, brochurão, né? Esse livro aqui foi publicado em três, né, nas primeiras edições, mas agora fizeram aqui uma verdadeira brochura, que é o Murakami, a crônica do pássaro de corda, né? Tipo pássaro de corda, tipo aqueles cuco, né? Aqueles cuco lá, cuco, né? E aí são três em um, né? Esse aqui na verdade, são três livros, né? É para ser três livros porque cada parte aqui são as 200 páginas, né? E é uma história muito simples que vai se complicando, que lembra muito, né? Lembra muito Kafka Beira-Mar, o Kafka Beira-Mar que foi publicado depois, né? Mas a mesma vibe assim de um cidadão comum que uma série de coisas estranhas, inexplicadas ou coincidências, se é que coincidência existe, né? Vai afetando esse cidadão. Aqui no caso nós temos o Toru Okada. Toru Okada, ele tem 30 anos, né? Está desempregado, trabalhou no escritório de advocacia, sem ser um advogado, mas prestava, né? Tipo office boy lá, né? Ajudava lá nos processos. E aí ele resolveu, cansou daquela burocracia e foi em casa, né? A mulher trabalha numa editora, né? Trabalha com editora, com edições. E ele faz também uns trabalhos freelance, assim, né? De texto e tal. Mas ele não está trabalhando, então ele está desempregado, então ele fica ali, né? Ouvindo na casa do vizinho uns pássaros, né? Que parecem pássaros de corda. Então fica aquele barulho constante, né? Ele é casado com a Komiko Okada, ela é há 6 anos, né? São casados há 6 anos e a família não queria o casamento. Você já sabe que, né, a família dela é muito fria com ele, né? Não queriam, né? O pai da Komiko, esse pai, ele é um cara muito tradicional, muito conservador, não queria, né, o casamento desse casal e tal, casaram assim mesmo. Ela tem um irmão chamado Noburo Wataya. Noburo Wataya, que é o mesmo nome do gato. Eles têm um gato, né? Tem um gato na história, tem um gato na história, e aqui o gato é o seguinte, o gato sumiu, né? De repente o gato sumiu, né? O gato que eles arrumaram assim, logo depois do casamento, então, ou seja, tem 6 anos que eles estão com esse gato, e esse gato chamado Noboru, sumiu, né? Aí, maus presságios para o casamento, né? E aí ele vai procurar o gato e encontra uma vizinha lá, 16 anos, né? A menina fica à toa lá também, matando aula. Deixa eu achar o nome dela aqui, é Mei, né? Mei Kasawara, né? Mei de maio, né? Mei Kasawara. É uma menina que fica ali fazendo umas perguntas muito estranhas, muito exóticas, né? Assim, perguntas espontâneas que ele não tem resposta, né? E a menina que fica assim, ó, fica aqui à toa, tô matando aula, né? Parece que ela sofreu um acidente lá e tal, fica à toa. E fica pensando um monte de bobagem, tem que pensar né? Fica pensando na vida. Porque ela fala assim, quando você está à toa, sua mente, né? Vai guiando, vai passeando. E você faz perguntas que você não faria normalmente. A mesma coisa com o Toru. O Toru, como ele está desempregado, ele lá saiu do emprego, né? Fica em casa, então fica vendo, né? Fica ouvindo rádio, fica ouvindo os vizinhos conversando, fica cuidando do gato, né? Fica passando roupa e tal. Então ele fica pensando as coisas mais mirabolantes que ele, se trabalhasse, se tivesse um cotidiano de trabalho, pegar ônibus, né, e tal, não pensaria, né? Então é um livro que começa muito banal, né? Ou seja, começa basicamente isso, é um cara casado, né? Não tem filhos, né? Então onde eu cheguei aqui, estou na metade da primeira, né, da parte 1. Não tem filhos, é casado, vida comum, né? Faz lá o jantar, a mulher chega tarde em casa, trabalha, né? Ele sabe mais sobre os irmãos Karamazov, né? Porque assim, ele livro é cheio de referência, né? Ele sabe mais sobre os irmãos Karamazov do que sobre o prato predileto da esposa ou os pratos que ela não gosta de comer. Ah, eu não gosto de comer carne refogada com pimentão, sei lá. Aí ele, não sabe se você não gosta, aí ele joga fora a comida. Tipo assim, então ele sabe mais coisas de literatura, são cheios de referências literárias, né? Dostoiévski, o Ginsberg, o Swift, né? Lá do Gulliver. Então tem um monte de referência literária, ou seja, que é um pouco o quê? O próprio Murakami, né? Então lembra um pouco a autoficção, por mais que o personagem tenha outro nome, faça outra coisa, mas gente, essa voz aqui lembra muito o Murakami dos primeiros livros, a gente leu aqui, com exceção do Norwegian Wood, né? Norwegian Wood, que é outra voz, um estudante e tal. A história aqui, esse livro foi escrito nos anos 90, mas a história se passa nos anos 80, né? Enquanto que lá no Norwegian Wood se passava lá nos anos 70, né? Lá nos 60 para 70. E aqui tem muitas referências, menos referências musicais e mais literárias, né? Outros livros têm muito de música, né? Então são as referências que o Murakami usa muito, que é música e literatura, né? Ele tinha uma loja de jazz, né? De discos, né? Então ele
Ele fala muito de jazz, de música clássica e tal, né? Tem essas referências, mas ele é um cara que tinha mais referências literárias do que referência mesmo do que a mulher, o vestido que a mulher usava, né? Então, assim, aí ela fala assim, você não liga muito pra mim, você não sabe, né, os pratos que eu gosto, que eu não gosto, né? Eu falo assim, não, mas né, ele não liga pra esses detalhes. O homem realmente não liga pra esses detalhes, né? Cor de roupa, né? Essas coisas, ele é meio distraído na vida, assim, mas é assim mesmo, né? Aí some o gato e acontece o seguinte, que aí ele recebe um telefonema, tem um telefonema, né? Tem um telefonema, alguém liga pra ele, uma mulher que ele não sabe quem é, aí a mulher fala que sabe da vida dele, né? A mulher fala que sabe da vida dele e, né, e fica fazendo as provocações lá, ele tem a mínima ideia quem é. Depois recebe um outro telefonema de outra pessoa, que a tal de Malta Cano, né? A Cano, pode ser Cano também. Que é uma vidente, né? Então, ninguém liga pra mim, eu ligo para as pessoas. Então ela ficou sabendo que o gato sumiu, né? E ela vai prestar os serviços, que ela não cobra nada, porque ela já tem outras rendas, né? E vai cobrar, então aí surge esse personagem o seguinte, que ela vai investigar então onde está o gato. Ela fala, o gato sumiu mesmo, o gato tá longe, né? Ele perdeu lá uma gravata borboleta, né? Gravata de bolinha, né? E ela falou assim, a gravata realmente não está na sua casa, você vai encontrar. E aí realmente ele vai lá na lavanderia e encontra a gravata. Então, tipo assim, a mulher é meio evidente, né? Fica lá lendo a mão dele lá e tal. E ela fala que fez uns retiros espirituais na Ilha de Malta. A Ilha de Malta fica ali, né, no Mediterrâneo, né? Ali, acho que é perto da Itália, ali, né? Da Espanha, França, aquela região ali. No norte da África do Norte, né? Então, aí, por isso o nome Malta Cano, né? Cano. E ela fala que a irmã dela, que vai aparecer aqui em breve na história, né? Teve um problema lá, né? Não sei o que aconteceu lá, com o irmão da Kumiko, que é a esposa do Toru, né? Então tem uns negócios assim. A história começa muito simples, né? O cara procurando um gato, né? O gato sumiu, tá procurando um gato, vai lá, pula um beco lá, umas casas abandonadas, os quintal sujo lá, encontra essa vizinha, que fica lá, né, de óculos escuros, a Mei, né, Mei Kasawara, e fica conversando, e ela só viu o gato, um gato passou aí, né, não sei se é o seu gato, mas passou um gato aí, entre essas casas aí, o cara lá invade a casa do vizinho, ainda bem que não foi preso, né, invadiu a casa que tá abandonada, e aí, obviamente, no livro vai surgir que casa é essa, né, quem que morava nessa casa. Muito bem, quando você chega lá no capítulo 4 da parte 1, tem um outro personagem que ele não é que surge agora, é porque faz referência a ele, que é um personagem lá do início do casamento, né? O casal, que o pai, né? O pai da família, né? A família da Kumiko não aceitava o casamento, mas o pai falou assim, então se vocês conversarem lá com o Dr. Honda, né? E ele permitir, né, ele concordar com esse casamento, aí beleza. Aí eles vão lá convencer o Dr. Honda, que é um cidadão assim, que é um soldado, né, foi na guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, teve ferimento de guerra, então ele é meio surdo. E ele assim, fica falando da vida, né, que é cara que fala da vida, o senhor de idade fala da vida, e eles acham que ele é um vidente, assim, né, contato com os espíritos, aí o pessoal respeita muito, a família da Kumiko é muito supersticiosa, né, então a família permite, né, aconselha que eles conversem com. E aí, na verdade, esse senhor, né, ele foi traumatizado de guerra, só fala de guerra. Fala da vida, né? Fica falando assim dos problemas da humanidade, lá descrevendo as guerras que aconteceram entre os soviéticos e os japoneses ali antes da Segunda Guerra Mundial, né? Antes do Japão invadir ali o resto do Sudeste Asiático. E é uma batalha que os japoneses perderam para os soviéticos, né? Por isso que depois os japoneses não arrumaram a confusão com os soviéticos, né? Então, depois, os japoneses foram arrumar a confusão com os estadunidenses, né? Lá com os norte-americanos, invadiram as Filipinas, etc., né? Mas não invadiram a União Soviética. Os japoneses invadiram ali a Manchúria, né? O norte ali. Da China, mas não chegaram na Mongólia e na União Soviética, porque foram parados ali em 1939. Né? Depois, antes das bombas nucleares e depois da vitória na Europa, os russos, né, mandaram tropas ali para essa região, né? Mas aí rapidinho teve lá a rendição japonesa. Muito bem, o que é esse Dr. Honda? O Dr. Honda, então, ele é um ferido de guerra, né? É um soldado, e ele foi a favor do casamento. Então ele falou assim, bom, pode casar, isso tem tudo a ver um com o outro, né? Permitiu o casamento. Por mais que aqui o Toru Okada seja um cara pobretão, né? Não tenha o filho, não tenha assim, o pedigree, né? Que a família dela exigia, mas era um casal apaixonado, então beleza, tudo a ver. Depois do casamento eles vão encontrar o gato, então o gato é tipo assim, um amuleto do casal. E o Dr. Honda fica falando de coisas da vida, fica falando do taoísmo, né? Do fluxo da vida, seguir o fluxo, né? Que é o fluxo
o Yin Yang, né, as coisas mudam de cima para baixo, positivo para negativo, de pausa para movimento, de movimento para pausa. Uma coisa está embaixo pode ficar em cima pode ficar embaixo, né, o fluxo da vida, que é o conceito do Dao, ou Tao, né, Taoísmo, que é uma religião ali da China e também tem vários seguidores, assim, né, no Japão. O Japão tem o budismo, tem o Zen budismo, né, tem o Shintoísmo, que é uma religião lá do Japão mesmo, e também tem o Taoísmo. Taoísmo, que junto com o confucionismo é as religiões ali da China, né. Lembrar que o Japão invadiu a China, etc, né. E aí ele fica falando assim, ó, quando a vida tem fluxo, você segue o fluxo, né, deixa as coisas acontecerem. Já não está acontecendo nada, fica parado, né? Então tem fluxo, segue o fluxo. Não tem fluxo, você fica parado, né? Então essa questão do Dao, que é aquela ideia do Yang, é aquele fluxo, aquela roda ali, né? Não são duas forças, né? Que o pessoal acha que aí seria dualismo. E o taoísmo não é dual, né? Não é uma religião dualista, né? O taoísmo é a não dualidade, ou seja, é apenas uma força, que é o Dao, que se manifesta nessas duas polaridades. Então não são dois poderes, né? Que seria maniqueísmo, né, do poder do bem e do mal, né, do positivo e do negativo, da luz e das trevas, né, que aí já é maniqueísmo outra coisa, né, gnose e tal. Aqui, como o taoísmo é não dualista, então é uma força que se manifesta em duas polaridades, e essas polaridades estão em fluxo constante, né. Por isso que você vê lá aquele símbolo Yang, você tem um lado escuro e um lado claro, você tem uma bolinha branca no lado escuro e uma escura no lado branco, porque as coisas vão mudar, né? Aquele lado que está branco vai virar escuro, o que está escuro vai virar branco. Imagina aquilo rodando, lá, aquele símbolo lá, o Yang né, o devir, né? Que também tem no budismo, né? O budismo também tem essa ideia de tudo está em movimento, tudo se move, né? Tudo está em fluxo, né? Então, meio Heráclito, né? Heráclito, você nunca mergulha duas vezes no mesmo rio. Então, fica essas conversas, né? As conversas, então, com o Dr. Honda basicamente essas conversas aí sobre a guerra, sobre a vida, né? Sobre filosofia de vida, então umas conversas assim. Um jovem casal, né? Um jovem casal de 20 anos é interessante, e ele fica ali disputando a atenção dele com a TV, né? TV japonesa ligada lá. E né, ele tem que ser alto, porque ele é meio surdo, então fica interessante essas cenas assim. E ao mesmo tempo, agora ele está no presente, ele está procurando o gato, né? Então ele pula no beco, né? No fundo das casas ali, nos fundos dos quintais, para ver se acha o gato. Encontra lá a vizinha que fica conversando a vida, né? Você fica, o que você não tem que fazer, ficar aí pulando, né? Quintal dos outros, né? Então, assim, por enquanto é isso na história, né? Eu sei que vai complicar, porque eu imagino, são 700 páginas, né? Lembrar que isso aqui foi publicado em 3 volumes, né? Aqui juntaram, né? Então, mais ou menos a parte 1, 2 e 3. Basicamente o que eu entendi agora foi isso, é um cara, cidadão comum, e aí tá procurando um gato, né? E fica lá pulando nos quintal dos outros para ver onde é que tá o gato, e fica encontrando os vizinhos, conhecendo as pessoas, conhecendo os videntes. Então vamos ver o que vai acontecer, qual que é a treta que teve lá a irmã da vidente com o irmão da Kumiko, né? Que é a esposa, Kumiko. Essas tretas vamos descobrir, nem se vai falar mais do Dr. Honda, né? Se vai ter mais uma parte que ele vai entrar na história aqui. Essas questões que o Japão quer até esquecer, né? Essas questões da Segunda Guerra Mundial. Você vê que a literatura japonesa nem gosta de falar muito, né? Ao contrário da literatura chinesa. A literatura chinesa tem várias referências à Revolução na China, né? Revolução Chinesa, e as guerras que a China participou, e a resistência chinesa contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Mas você vê na literatura, pelo menos que eu conheço pouquíssimo da literatura japonesa, eles não gostam muito. Eu até acho diferente quando o Murakami coloca esses casos, né, de guerra. Vários livros dele fazem uma referência, né, pontual. Algum personagem tem alguma lembrança de guerra, algum personagem teve parente que foi na guerra, então ele sempre coloca esses personagens que ou são soldados ou fantasmas de soldados, né, acho que lá no Caçan Carneiro, né, se eu não me engano é o Caçan Carneiro, tem lá uma floresta que tem tinha uns soldados lá que estavam perdidos na floresta, um negócio assim. Então ele coloca muitas essas questões assim, de guerra, mas é um assunto que eu imagino que é tabu lá para os japoneses, porque eles perderam a Segunda Guerra Mundial e para eles é uma desonra, né? A derrota na guerra é uma desonra. Inclusive ele fala que vários soldados se entregaram, né, ou se tiraram para a vida para não serem prisioneiros e para não serem trocados, né, prisioneiros de guerra, e voltar para o Japão desonrados, né? Então eles preferiam morrer na guerra do que voltar para casa como derrotados, né? Então por isso que eles não se entregavam, né? Os soldados japoneses não se entregavam, eles lutavam até o último cartucho, né, da última bala, porque para herder, né, voltar como derrotado, né,
Então, e os comandantes também eram obrigados, né, assim, a tirar a própria vida porque era uma desonra, né? Então é coisa assim da cultura japonesa. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que tem mais aí para mais 600 páginas pela frente para ler isso aqui, né? A Crônica do Pássaro de Corda do Haruki Murakami, que é um cara que todo mundo está esperando ganhar o Nobel, né? É isso aí. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.